Bom, agora eu queria fazer com vocês o exemplo que é a questão número 6 da lista de plano de força de atrito que eu passei para vocês, né? Então, na questão 6, você dá pausa aí no vídeo se não está com papel, tá? Pega aí o papel. Na questão número 6, o que a gente tem é uma mão, né, levantando um plano aqui e fazendo um ângulo θ aqui com a horizontal. E tem uma caixa, né, aqui. Para quem ainda não sacou que questão é essa, tá? A questão, tá? Essa aqui, tá? Número 6. Vê só, vou ler aqui a questão pra gente, né? Sobre um plano inclinado de ângulo variável, apoia-se uma caixa de pequenas dimensões, conforme sugere o esquema a seguir. E sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre a caixa e o plano de apoio vale 1, vou escrever essa informação aqui, 1 é o coeficiente de atrito estático. Vou colocar aqui um Ezinho, só para a gente saber. Então, sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre a caixa e o plano de apoio vale 1, qual é o máximo ângulo θ para que a caixa ainda permaneça em repouso? Então, a ideia é, né? Eu posso ir inclinando esse plano, até que vai chegar um momento em que, se eu inclinar demais, a caixa, né, vai começar a deslizar. E eu queria saber qual é esse ângulo limite que eu posso fazer essa inclinação, para que eu possa fazer essa inclinação sem que a caixa comece a deslizar. O que é que a gente vai fazer então? Tá? Queremos descobrir esse ângulo. Então, o que a gente vai fazer é colocar aqui as forças que a gente conhece, tá? Nossa intenção é descobrir que ângulo é esse, no caso, qual o ângulo máximo que eu posso fazer sem a caixa deslizar. Então, vê só. Tenho a força Px, né, que naturalmente vai fazer com que a caixa deslize, certo? Px eu já sei o que é. Px é o peso com o seno do ângulo. E se tem um coeficiente, né, de atrito, óbvio que tem uma força de atrito. Então, se o peso está tentando deslizar a caixa, né, para baixo aqui, então a força de atrito para cima. Como eu não quero que a caixa deslize, então eu preciso de uma coisa, que a força de atrito seja igual ao Px, certo? Então, é isso que eu vou precisar, que a força de atrito seja igual ao Px. Então, como a gente já viu, a força de atrito é o coeficiente vezes a força normal. E nós temos, então, duas coisas aqui que dependem do ângulo. Uma é esse Px. Ele vai ser maior quanto maior for o ângulo. Outra é a força de atrito. A força de atrito depende da força normal. E aí a gente já viu que a força normal, ela nada mais é, né, do que em valor igual à componente y, que a gente definiu aqui do peso. Veja que a questão ela só deu para a gente uma única informação: o coeficiente de atrito. Ela não deu para a gente a massa do bloco, da caixa, né? Ela não deu para a gente mais nenhuma informação. Então, vamos tentar fazer essa conta com o que a gente tem. Beleza. Já escrevi isso. Mas eu sei mais, né? Eu sei que essa força de atrito, ela é coeficiente vezes a normal, mas a normal é o PY, né? Equivale ao PY em termos ali de valor. E outra coisa que eu sei é como eu posso escrever o PY, né? O PY
o PY, vou colocar aqui, o PX é o peso com seno do ângulo, ou se preferir, massa, gravidade, seno do ângulo, né? E o PY, o peso com o cosseno do ângulo, ou se preferir, massa, gravidade, cosseno do ângulo, tá? Então posso trocar aqui no PX. Massa, gravidade, seno do ângulo. Então eu tenho duas equações, essa e essa. E eu sei que a condição para que esse bloco ele fique em repouso aqui, não desça, é que o PX se equilibre com a força de atrito. Então eles vão ser iguais, né? Então eu preciso que o PX seja igual à força de atrito. Tudo bem. Então vamos lá. Se isso for verdade, o PX é a massa, gravidade, seno do ângulo, né? E a força de atrito é o coeficiente, massa, gravidade, cosseno do ângulo. Dois membros das equações, tenho duas coisas em comuns nos dois membros. A massa e a gravidade, que é o peso, a massa e a gravidade, que é o peso. Posso, então, tirar da minha expressão esses dois, né, dividindo os dois membros por m vezes g, e eu fico apenas com seno do ângulo, coeficiente, cosseno do ângulo θ. A única coisa que eu sei aqui é o coeficiente. Então, vê só, eu posso passar o cosseno dividindo aqui o seno. O cosseno, aliás, o seno dividido pelo cosseno é a tangente do ângulo. Traz para cá. Então, esse mi aqui, né, que a gente agora descobriu que ele vai valer a tangente do ângulo, esse mi eu já sei no começo, vale 1. Então, 1 é igual a tangente do ângulo. Qual é o ângulo cuja tangente dá 1? O ângulo cuja tangente dá 1 é o ângulo de 45 graus. Então, o que isso quer dizer? A resposta da nossa questão, né? Qual o máximo ângulo que eu posso fazer, né, para que não deslize? O máximo ângulo que a gente pode fazer é 45 graus. Então, se eu elevo o plano, né, até 45 graus, tá? De 0 até 45 graus, a caixa não desliza. Se eu passo de 45 graus, aí a partir de agora o PX vai ser maior do que a força de atrito e a caixa começa a escorregar.